Gente, bom dia para vocês, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. E hoje eu vou falar mais sobre relações que talvez não façam bem pra gente. Por que eu vou falar mais sobre isso? Porque eu fiz um vídeo sobre relacionamento abusivo, respondendo a uma pergunta de uma pessoa que estava passando por uma situação. E as respostas a esse vídeo foram incríveis, tipo, incríveis mesmo, assim. Isso várias vezes acontece aqui, eu faço um vídeo, depois eu vou ler as respostas e minha opinião muda enfim, até pra mim a razão de ser desse canal é muito essa, assim. Ele serve para que eu possa eu mesmo, repensar as minhas coisas e tal. Bom, então eu diria que se você não viu esse vídeo do relacionamento abusivo, eu vou colocar ele aqui em cima. Para aí, vai lá, vê o vídeo, lê os comentários que colocam muitos pontos mais interessantes do que aqueles que eu tô falando e depois você volta pra cá. Tá? E aí fiquei pensando sobre isso, relacionamento abusivo, meio desconfiado. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou sempre desconfiado das nomeações, das determinações e tal. Eu sempre fico querendo ver as filigranas das coisas quando possível, quando eu consigo, e tentando olhar, porque eu sempre acho estranho nomear uma coisa, porque quando você nomeia uma coisa, legal, porque você identifica uma coisa, você consegue falar sobre ela, isso facilita a possibilidade de lidar com aquele assunto, mas ao mesmo tempo você está fatalmente colocando dentro da mesma categoria duas coisas que são às vezes sutilmente diferentes, né? Então, porque para mim nenhum fenômeno no mundo é igual a outro, ele sempre tem sutilezas que distinguem um do outro, entende? Assim. Então, uma xícara não é igual a uma outra xícara. Elas são um pouco diferentes, mas a gente chama as duas de xícara. Então isso acontece, por exemplo, com a ideia de relacionamento abusivo, que eu falo dessas coisas, das tonalidades todas, não é preto no branco e tal, as coisas são às vezes muito claras, às vezes não tão claras. E aí fiquei pensando sobre em que grau que as relações podem, talvez, fazer mal pra gente, não só diretamente relacionamentos abusivos, claramente abusivos, que a gente tem um abusador e um abusado, essa situação, né, de distinção mesmo, que um está fazendo mal para o outro, que a gente tem, por exemplo, a vítima e o criminoso nesse sentido, né, a pessoa que está exercendo aquela perversidade, aquele poder, aquela situação, e a outra pessoa que está submetida a ela. Bom, para mim, eu falei, mas é sempre assim. E aí a gente começou, eu e Flora, revisar, a gente passou o dia ontem fazendo isso, revisar nossas pequenas atitudes, a gente sempre faz isso, mas ontem com base nesses comentários, pensando em que grau que a gente está cerceando um ao outro, como que não. Conversa que a gente já teve muitas vezes, mas ontem pautadas por essas questões. E percebendo o quanto a gente já se fez mal, porque é fácil perceber o quanto você fez mal pro outro numa outra relação, né? Lá atrás eu fiz muito mal para aquela pessoa, eu fiz assim, fiz assado, como eu era imaturo, como eu era jovem, como eu era bobo. É difícil, mas é difícil perceber isso na relação na qual você está, né? Realmente, na prática, agora. Então a gente ficou olhando para isso e pensando, você percebe assim, como é pra você e tal. E aí, bom, dizendo tudo isso, pra dizer onde eu quero chegar com isso, hoje de manhã eu tava pensando sobre fazer um vídeo perguntando, será que toda relação não tem algum grau de controle? Será que toda relação não tem algum grau de dominação? Será que toda relação não tem algum grau de agressividade, de violência? Muito entre aspas, tá? Violência no sentido de violentar a liberdade do outro. Será que? Será que? Perguntas mesmo, né? Como eu gosto de fazer, como eu fico pensando. E aí eu lembrei de uma mensagem que uma pessoa tinha mandado muito tempo atrás sobre a impressão de que toda relação, toda presença do outro vai um pouco violentar a sua existência, no sentido de que vai dar um contorno, dar um limite. E eu não achei essa mensagem. Perdi lá no direct do Instagram, muitas mensagens perdi. E aí hoje eu abri e fui ler as mensagens de hoje. E aí achei essa outra mensagem aqui que eu queria ler para vocês. Uma pergunta simples, muito simples, que é a seguinte: Manu, boa noite, tudo bem? Eu amo demais o canal de vocês mesmo, parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado. Fico feliz, fico emocionado de verdade quase sempre que recebo mensagens, enfim, tudo bem. Acabei de ver o vídeo sobre relacionamento abusivo e fiquei pensando no seguinte: será que não são todos os relacionamentos abusivos em algum grau? No sentido de que estamos sempre, mesmo que sutilmente, tentando encaixar a pessoa nos nossos ideais e expectativas? Então, se por exemplo, a pessoa tem um comportamento que me incomoda e eu comunico a ela, não estou de alguma forma sendo abusiva, uma vez que acabo por querer provocar uma mudança nela? Até que ponto é aceitável, entre aspas, uma pessoa interferir na vida da outra? E aí, minha gente,
Então aqui abro a questão, abro a plenária para a gente pensar com carinho, com amor e com inteligência, né? No sentido de, Será que em algum grau você dizer, olha, isso está me incomodando? Qual que é a diferença entre... Podemos traçar um limite claro? Alguém aí se arrisca a dizer o limite claro é esse? Eu diria como uma hipótese mais simples que quando o outro está cerceando sua liberdade, aquilo não é bom. Se você percebe que o outro te faz não fazer coisas que você gostaria de fazer, aquilo não é bom. Tá, isso é uma definição. Mas daí podemos caminhar para filigranas dessa definição muito mais sutis, né? Porque várias vezes você deixa de fazer coisas porque você sabe que o outro não gosta tanto. Ou você passa a fazer coisas porque você sabe que o outro gosta mais daquelas outras coisas. Talvez ele não te diga, não gosto de sair com esse seu amigo. Talvez ele não te diga, não gosto que você saia com esse seu amigo, que é claramente, o abusador, né? Então, essa estrutura de controle está claramente ligada à situação de abuso, né? Então, não quero que você faça isso, não gosto que você faça aquilo. Então, essas frases que indicam claramente a situação do tal do abusador. Mas, quando você fala, por exemplo, eu gosto mais dessa sua amiga do que daquela. Ou nem isso, ou eu gosto muito desse seu amigo, daquele outro não gosto tanto, mas sou eu, né? Tudo bem. E aí o que vai gerar com isso é que você vai passar a sair mais com aquele amigo, porque para estar com o seu respectivo, aquela situação é mais confortável, não é? Ou não? Pergunta. Quando a gente diz, não gosto desse seu comportamento, porque esse comportamento me faz mal. Quando você fala assim, você está, por exemplo, sendo agressivo, me faz mal. Então você está cerceando o outro, né? Você fala, não, quando você fala alto, me faz mal, porque eu sinto que você está sendo agressiva. Isso já não é controle? Quando você grita, eu não gosto que você grite porque eu fico nervoso, fico acuado. Isso é controle ou não? Vamos pensando, né? Ou pior ainda, tô dizendo assim porque essas coisas são realmente muito delicadas, assim. Porque pareceria claro se a gente dissesse, não, quando eu tô falando que aquela coisa me incomoda, porque é uma coisa que me faz mal... Eu não estou cerceando o outro, eu estou colocando o meu limite. Gente, a relação com o outro, o problema do outro, da alteridade, é tipo o maior problema da humanidade, assim. Ele gerou guerras e coisas, tudo mais. É uma parada muito séria. A gente não pode simplificá-la assim, entendeu? É um troço muito sério. Ou, mais complexo, quando a gente diz, por exemplo, quando a gente dá qualquer reforço positivo, você não vai falar, olha, essa sua roupa tá vulgar, essa sua roupa tá curta demais. Isso é claramente abusador, né? Óbvio, tudo bem. Agora, quando eu falo, você tá linda hoje, tem aí implícito nesse negócio uma ideia, por mais que eu não esteja dizendo que eu não te achei linda ontem. Então isso vai orientar aquele sujeito, aquele outro, para aquele tipo de vestimenta. Para quê? Para que ela vai se sentir mais bonita, porque esse olhar desse outro está pautando a sua existência, ela vai se sentir mais bonita com aquela roupa. Ou, nossa, você tá tão magra, ou tá tão gostosa, ou sei lá, o que é, tá tão gostoso, não importa. Você vai fatalmente estar indicando que você prefere o corpo do outro naquela situação. Você não precisa falar você tá gorda, porque falar você tá gorda cara, você tá gorda, hein? É claramente uma coisa que tá cagando a autoestima do outro, não é? Então você não pode falar isso. É óbvio, você não vai falar isso. E aí entra muitas situações do que é padrão de beleza e tal, que a gente poderia ficar aqui mais meia hora. Mas, então você não vai falar isso, mas você vai falar, nossa, você está tão bonita. O elogio, nesse caso, o reforço positivo, ele indica o momento em que ele não aconteceu, ou seja, um momento que seria o caso do reforço negativo. Se eu falo, você está bonita hoje, eu estou dizendo que não estou dizendo que eu não disse que você estava bonita ontem, quer dizer que eu não te achei bonita ontem, o que é um clássico das relações bem neuróticas, assim, você fala, nossa, está tão bonita com essa roupa, pô, é porque não estava bonita antes, né? É um clássico, assim. Porque a pessoa reage e deixa claro que ela está percebendo esse seu controle na situação de reforço positivo, de estímulo. Podemos seguir com isso bastante. Mas acho que já entenderam o meu ponto. Em algum grau estranho, o fato de que você está se relacionando com uma outra pessoa e de que você, por exemplo, deseja ela quando ela se coloca daquela maneira e não quando ela se coloca daquela outra maneira, quando ela te seduz, por exemplo, indica que aquela imagem é sedutora, aquela imagem que ela produz é sedutora e aquela outra imagem que ela produz não é. Isso orienta um comportamento. Isso é um molde, é um moldar. Se relacionar com uma outra pessoa é se moldar, muito entre aspas,
por esse olhar desse outro. Você vai declarar valores, você vai declarar opiniões, você vai declarar impressões, você vai declarar afetos. E isso vai orientar a existência daquele outro por um caminho que tem a ver com a sua perspectiva e vice-versa, obviamente, e vice-versa. Então, se relacionar é moldar um ao outro por esse olhar, mesmo sem querer. Você faz isso. Você olha e você deseja naquele momento ou não deseja. Isso não é da ordem da maldade, da perversão necessariamente. Você não está ali fazendo isso porque você quer acabar com o outro necessariamente. Você se sente assim. O fato de desejar uma pessoa numa situação e não desejar em outra quer dizer que você está orientando essa pessoa para essa situação e não para outra. Isso é assim. Ou eu estou errado? Me digam aí. Porque eu fiquei com essa questão. Talvez a experiência de contato com o outro tenha sempre algum grau de violência. De violência no sentido de que a sua liberdade não é mais total. Nesse sentido lá do eu ideal do Freud, desse primeiro eu da infância que pode tudo, que quer tudo, que é o universo, né? A existência do outro é o limite. É o limite e um limite é violento. Violento porque ele põe contorno. Porque ele diz não. Então você pensa que uma pessoa, é um clássico também, você pensa uma pessoa namorando uma pessoa, ela vira uma pessoa namorando uma outra pessoa, ela vira outra pessoa. Mesmo que não seja abusivo isso. Porque você vai construindo aquele corpo de referências, aquele corpo de trocas. E isso, em algum grau, é cercear alguém. Cercear é dar limite para alguém, né? É dar contorno para alguém, é fornecer um referencial de comparação. Então, para mim, isso sim, isso não. Estar numa relação é sempre fornecer algum referencial de comparação e de olhar. Você olha para aquele outro como um espelho, como eu já disse tantas vezes, você olha para aquele outro e percebe como ele te olha de volta. Isso te diz sobre você. Esse olhar pode ser mais violento ou mais amoroso, ou muito amoroso, mas ele sempre vai ter algum grau de limite. De dizer isso sim, isso não. Isso pra mim sim, isso não. Sempre há nesse outro alguém te julgando em algum grau. Por mais que seja um julgamento muito amoroso. Esse outro não te ama na sua completude, na sua totalidade. Ele te ama por aquilo ou aquilo outro, não é? Ou estou enganado? Então, esse olhar desse outro vai dizer coisas sobre você e vai dizer coisas negativas sobre você também. E aí, com isso, o que eu diria? Minha relação me faz bem ou me faz mal? E a gente ficou ontem pensando sobre isso tudo, estou aqui abrindo essa questão com vocês e querendo levar adiante essa discussão. É um vídeo muito mais... O vídeo do relacionamento abusivo era muito mais claro, bom, eu acho. Esse aqui eu estou falando de uma situação de sutilezas, entendeu? Então vamos com calma, assim. Como é que se percebe se aquela relação está te fazendo bem ou fazendo mal? Que escala de valores que a gente vai usar para julgar isso? Você olha uma relação, a pessoa está super bem lá dentro, mas no seu julgamento ela está virando a outra pessoa, por exemplo. Você fala, cara, as pessoas estão aí enfiadas nesse negócio, elas não estão percebendo. E aí? Não é uma situação de abuso, claro. Não é isso. Elas só estão construindo um corpo de referências delas duas. Então, como perceber? Como perceber se a sua relação te faz bem ou te faz mal? Aí você vai ter que entender o que é a sua ideia de uma subjetividade rica e potente e possível e livre. Aí você vai ter que entender o que é fazer bem e o que é fazer mal. E aí a gente chega à nossa velha questão mais tradicional, que é o corpo de valores. O que é uma pessoa que está bem e que está mal? É uma pessoa que está segura? É uma pessoa que está potente, que está conseguindo realizar as coisas dela, talvez, na minha escala. Está conseguindo se colocar, está conseguindo se arriscar, está conseguindo sobreviver às dores, está conseguindo lidar com as dores, né? Está conseguindo processar as dores, está conseguindo ter felicidades. Está conseguindo perceber felicidades, está conseguindo perceber a vida, experimentar a vida. Mas isso talvez queira dizer ter menos sucesso num campo profissional, no sentido clássico, e está menos enfiada na ideia de sucesso. O que uma pessoa poderia olhar e falar, cara, aquela relação tirou aquela pessoa do sucesso, mas fez aquela pessoa perceber que o sucesso esse tipo de sucesso talvez não fosse tão importante para ela. Por exemplo, estou dando um exemplo. Ou alguém que incentiva muito o outro ao sucesso profissional. E aí, na minha leitura, isso seria menos importante um pouco, na minha leitura do que é ser uma pessoa feliz. Aí você pode dizer que é uma pessoa que vai incentivar essa pessoa a ter outras relações, a abrir campos, a descobrir coisas. Mas esse incentivo fatalmente vai ter a ver com as coisas que essa pessoa acha legais. Então vá fazer isso, muito bom, mas não tem a sua opinião envolvida nisso? O que é que aquela pessoa vai fazer ou não? Pergunta também. Ou é só abrir campos para o outro? Falar, cara, sempre incentivo, sempre positivo. Isso é real? Isso é possível? Você incentivar o outro a existir de qualquer jeito? A existir? Ou o que é isso? O que é uma relação que te faz bem? É amparar o outro na dor dele, mas dando
dando contorno para ele, mas sem dizer que ele precisa de você para enfrentar aquela dor. Dando ferramentas quando você pode para aquele outro conseguir enfrentar a dor dele. Difícil, assim como a questão de ontem da paternidade, difícil, que é fornecer ferramentas, auxiliar o outro a enfrentar o mundo. É isso, talvez. Tá aqui como parceiro no enfrentamento do mundo, mas quando o outro te requisita isso, quando o outro te pede isso. Delicados, são processos muito mais delicados do que a gente está disposto, em geral, a perceber. Porque a gente vai abusar do outro, porque a gente vai milhares de vezes cercear o outro, dizer, isso aí não sei. Então temos que pensar, porque acho que o problema é quando a gente faz as categorias muito claras assim, o que é um abusador, o que não é e tal, a gente para de olhar para si, tantas vezes, na situação, não sempre, tá? Mas na situação de pessoa que talvez tenha um pouco de vilão em si. Quando a gente coloca a situação de vilão e vítima, de vilão e mocinho e tal, e nesse caso vilão e vítima, a gente tende a empurrar para lá o problema e falar, ele é o vilão. Então, perceber que às vezes nas nossas relações, muitas vezes a gente está operando esse processo. E a gente vai estar. E acho que a melhor solução para isso, como sempre, é se pôr a pensar sobre isso dentro da relação. A pessoa outro dia falou, cara, é incrível como o Manu faz tudo virar sobre autoconhecimento. Acho que eu faço mesmo. Mas é isso. Se pôr a pensar sobre isso, agora em diálogo na relação. E perceber, olha, aqui me senti assim. Caramba, por que será? E perceber, e estar disposto a perceber que você foi cerceador, que você foi controlador. E isso não é fácil, cara. Não é fácil. Não é fácil, de verdade. Para todos nós, nos colocarmos no lugar de um pouco vilão. Abrindo a discussão, o que vocês acham? O que vocês acham? Falei muitas coisas, dava para falar muito mais, mas o que vocês acham? É isso, gente. Muito obrigado de verdade, do fundo do corpo inteiro, por essa interlocução. Se inscreve no canal, no botãozão vermelho, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém para quem ele possa servir e escrevam, comentem, leiam os comentários, comentem os comentários, dialoguem aí, façam a coisa toda e vamos pro mundo, vamos desligar um pouco o celular também, porque ninguém aguenta, e olhar as coisas, olhar o mundo, olhar as pessoas, porque a gente vai aprendendo olhando as coisas também e vamos continuar pensando e elaborando as nossas questões por aqui.